Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui da nossa série de vídeos do Formação CCNA. Continuando aqui com cálculo de subrede. Vamos falar de uma coisa aqui agora, que é sobre como determinar a quantidade de redes e a quantidade de hosts. Bom, é, vamos para um exemplo aqui que é o seguinte. Eu vou pegar um dos exemplos aqui. Pegar esse exemplo aqui. Ele pergunta para mim o seguinte: qual que é a quantidade? Ele pergunta quanto. Desculpa, deixa eu só acessar isso aqui antes. Só um segundo, tá? A pergunta é: quantas subredes e hosts por subrede pode-se obter utilizando o seguinte endereço? Bom, essa pergunta é uma das perguntas que para muita gente parece ser complicado de responder. Mas vamos lá. Isso aqui você vai precisar de bits para isso, tá? Não tem jeito. 172.17.0.0 barra 20. Bom, a rede 172, qual que é a máscara padrão? A máscara padrão é barra 16, né? Padrão é barra 16. Que é 255, 255, 255.255.0. Você tem um barra 16 que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Colocar, opa, caneta. Vamos lá. O barra 16, vamos colocar aqui de cores diferentes para poder ficar fácil de vocês entenderem. O barra 16 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um barra 16. E aí, você quer um barra 20, né? Quantos IPs você vai adicionar? 1, 2, 3, 4. E aí o que sobra é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, é o seguinte. Em subredes, você sabe o seguinte. Você tem que entender o seguinte, que o que tiver setado em bit 0 aqui é o que vai ficar para ser endereçado os hosts. O que tiver aqui setado em 1 é o que vai ser usado para determinar quem é a rede, certo? Bom, como é que eu vou saber aqui quantos hosts pode ter nessa subrede? Você vai contar a quantidade de bits em 0 e fazer 2 elevado a o que sobrou aqui em 0. Aqui no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aqui no caso são 12, né? 8 mais 12. Com esse número aqui você vai achar a quantidade de hosts que vai ter por subrede. 2 elevado a 12. Vai ter um total de 4.096 hosts em cada subrede. Esse que vai ser o total. Aí você fala, como é que eu sei a quantidade de redes que vai ser formado com isso aí? Você pega a diferença da máscara entre a máscara padrão. A máscara padrão era 16, a diferença é 4, né? Então é a diferença é 2 elevado à diferença. E 2 elevado a 4, 2, 4, 16, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, isso, 16. Então, se eu não vou passar vergonha, são 16 redes e 4.096 hosts. 4.096 hosts. Só que aqui tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, que você tem que tirar menos 2 aqui. Porque hosts válidos, o primeiro
é a subrede e o último é o broadcast. Entendeu? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui qualquer. Para a gente fazer para você, para ficar claro para vocês. Vamos lá. Quantas subredes e hosts por subrede pode-se obter utilizando a seguinte subrede? Bom, esse aqui eu vou fazer mais rápido. É um /26 que ele tem, né? Ali a rede 172, o padrão dela de máscara é o que? É 16. Então, para saber a quantidade de redes é 2 elevado a 10. E para saber por que esse 2 elevado a 10 é a diferença entre a máscara padrão e a máscara que ele informou. E para saber a quantidade de hosts, é o que está setado em 0, que vai ser 32, né, a quantidade máxima de bits, menos 26. Então, vai ficar 6. Então, a quantidade de hosts é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64, né? Que é a quantidade de hosts, menos 2, que vai dar 62. E a quantidade de redes são 1024 redes, que é 2 elevado a 10. Então, a resposta dessa questão é 62 hosts por subredes e num total de 1024 subredes. Vamos ver se é isso mesmo. Deus abençoe que eu não passei vergonha. É isso mesmo. Vamos pegar mais uma questão aqui para finalizar esse tipo de questão aqui. Vamos pegar aqui mais uma questão. Bom, /23, né? 1/23 para 16 é igual a 6, né? Desculpa, 7. A máscara padrão era 16. Dessa rede aqui, a máscara padrão é 16. E você tem 1/23. Então, é a diferença de 7. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, que é a máscara padrão /16. Aí você adicionou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui foi tudo que você adicionou. É isso mesmo? 16, isso mesmo. Então, para você saber a quantidade de redes, é 2 elevado ao que você adicionou. Vai dar a quantidade de redes, que vai ser 128, né? 2 elevado a 7 é igual a 128, acredito eu. Porque 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5, 32, isso mesmo. E 2 elevado à quantidade de zero que sobrou, que vai ser 9. E 2 elevado a 9 é igual a 512. Gente, eu sou inteligente pra caramba. Não, é porque eu decorei algumas coisas. Por exemplo, eu sei que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então 2 elevado a 9 é 512. Entendeu? É só você decorar pedaços assim. Por exemplo, eu sei que 2 elevado a 4 é 16. Então 2 elevado a 5 vai ser 32. Entendeu? Então, a resposta dessa questão é quantidade de redes 128 e a quantidade de IPs de hosts 510. Que um ficava para rede e o outro para broadcast. Vamos ver se eu passei vergonha. Vamos ver lá. Passar vergonha. 128 e 510. Foi isso mesmo que eu respondi? Foi 128 e 510. Deixa eu ver em quanto tempo a gente está. A gente está em 9 minutos já. O limite para essas explicações eu coloquei 15. Mas isso foi uma média que eu cheguei. Então, assim,
Para que às vezes você faz isso? Por que às vezes você precisa disso? Você precisa disso para o seguinte motivo. Ah, tá. Só explicando uma coisa que é o seguinte. Poxa, mas Flyne, deixa eu ver se eu acho o slide aqui. Deixa eu só dar um pause aqui, eu vou achar. Bom, pessoal, voltando aqui é o seguinte. Você tem que decorar o seguinte, o que você precisa saber. Se você vê qualquer IP começado com 10, o prefixo padrão é /8. Se você vê qualquer IP começado com 172.16, o padrão é /16. E se você vê qualquer IP começado com 192.168, o padrão é 24. Essa quantidade aqui é a quantidade de redes que consegue formar. Mas enfim, então é isso que você vai utilizar. Você vai pegar o seguinte, para saber a quantidade de rede, você vai pegar os bits que foram pegos emprestados da faixa de host, porque veja bem, por exemplo, na máscara /8, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É tudo host. Aqui é host e aqui é rede. Ok? Então, se você quiser, por exemplo, um /9, você vai ter que pegar um bit emprestado aqui e transformar esse bit em um bit com valor 1. Então, a quantidade de redes vai ser 2 elevado a 1. E a quantidade de hosts vai ser todos os outros zeros que sobraram. Ok? É isso que você precisa saber. Se a rede é uma rede classe A, você vai utilizar como padrão o prefixo 8, /8. Se é uma rede classe B, você vai utilizar como padrão o prefixo /16. E se é uma rede classe C, você vai utilizar o prefixo /24 como padrão para fazer aqueles cálculos lá. Bom, eu criei 3 videoaulas sobre como resolver as questões. Essas 3, elas resolvem todos os tipos. Se você for ver, o tipo 1 é uma redundância, o tipo 2 é uma redundância do tipo 1, é só uma variação. O tipo 3 e o tipo 4 mata todas as outras questões, porque se você for olhar o tipo 5, está te perguntando qual que é o último host válido. O que você aprendeu até agora, você acha o último host válido. A 6 está perguntando qual que é o primeiro, mesma coisa. E qual que é o broadcast. Bom, é isso aí o que a gente tem para subrede. O que vem a mais que isso aí são mais 2 matérias, que uma chama VLSM e a outra sumarização. Mas o que que vai acontecer? Essa de VLSM aqui, eu vou fazer vídeos corrigindo questões de CCNA. Eu vou resolver uma questão e vou explicar para vocês. Mas não tem muito segredo VLSM não. É só o tipo de teoria, porque algumas teorias que são explicadas na prova, elas vieram de acordo com a necessidade. VLSM era uma coisa que não existia e depois passou a existir. Então, por isso que existe essa matéria VLSM. Mas no dia a dia a gente nem fala nisso, porque é algo muito comum. Só para dar uma pincelada aqui, o que é VLSM? É o cara chegar para você e falar assim, olha só, eu vou te dar um escopo aqui, que é o seguinte, é uma rede 192.168.0.0, isso aqui é um /24, eu preciso que você faça para mim uma rede que tenha 128 IPs, uma rede que tenha 64 IPs e uma rede que tenha 32 IPs. VLSM, eu não sei a tradução em português ao pé da letra, mas são máscaras de redes variável, Variable Length Subnet Mask, máscaras de rede com comprimento, com tamanho variável. O que é que você quer dizer isso? O que quer dizer? É porque é o seguinte, se você quiser fazer uma rede com 128, o que vai ser? Vai ser a rede 192.168.0.0 com a máscara
com a máscara 255, 255.255.128, né? Formou. E isso aqui, e esse cara aqui, ó, essa primeira rede aqui, vou colocar aqui a primeira rede, ela vai do IP 0 até o IP 127. Então você sobra para você uma outra rede aqui agora que iria do 128 ao 256. Só que aí o VLSM permite você fazer o quê? Pegar essa segunda rede, pegar essa segunda necessidade de rede aqui e adicionar aqui com uma máscara diferente, que vai ser 192.168.0.128 a rede com a máscara 255.255.255.192, que essa rede aqui é 0.92. É isso mesmo, que essa rede aqui vai de 128 até 192. E aí ficou sobrando mais 64 IPs aqui, né? Nós já utilizamos aqui. Aí você faz a terceira rede. A terceira rede começa, aqui vai ter, a terceira rede começa em 192 e vai até 224, que é a rede 192.168.0.192 com a máscara 255, 255, 255.200 e coincidentemente 224. VLSM é isso aí, te ensinei VLSM, é só isso aí que você precisa saber. VLSM nada mais é que você conseguir colocar em uma rede maior, máscaras variáveis. Só que o que acontece? Alguns anos atrás isso não existia. Deixa eu ver aqui no Wikipedia de quando é que é isso. De quando é que VLSM é. VLSM Wiki. Vamos ver de quanto é que é esse aqui. Ah, não sei se eu vou achar a data não. Mas enfim, não fala a data aqui. De 1993. 1993, ou seja, é uma coisa recente. Então, antes disso, os equipamentos não eram capazes de entender isso aqui. Quando eu colocava isso aqui no roteador, ele já entendia que a próxima rede também tinha um tamanho de 128. Então, criou-se isso de estudar VLSM, tem até essa matéria nos livros. Mas isso é algo que no dia a dia já é comum para a gente, entendeu? De você criar sub-redes menores assim, com máscara variáveis dentro de uma outra sub-rede. O que eu preciso dar para você de regra é, se você tiver uma coisa como essa aqui, a primeira rede sempre tem que ser a maior. Entendeu? A primeira rede sempre tem que ser a maior. Porque acontece o seguinte, se você pega, tem um professor amigo meu que ele tem um exemplo que é o seguinte, imagina uma pizza. Imagina só se eu vou pegar um quadrado aqui que é mais fácil. Ah, aqui tem círculo também, rapaz. Olha só, imagina só. Se você pega aquelas duas redes lá, ó, que você precisava, aquelas três, 128, 64, 32. Vamos fazer de conta que você pega e de cara aqui primeiro, na primeira rede você cria a 32, que é a rede 0 até 31. Aí você vai lá e cria a 64. Quando você criar a 128, a 128 ela vai entender que ela começa aqui, ó. Entendeu? Então ela vai matar essas duas redes. Então a regra é quando você for fazer essas divisões, as maiores redes vêm sempre no início, porque ela já vai matar de 0 a 128 e ela vai entender que a próxima rede começa em 128. Entendeu? Você não pode, por exemplo, colocar aqui essa aqui de 1 a 32, essa aqui de 32 a 9,6 e essa 128 começando aqui no 9,6. Não pode, não funciona, porque ele entende que a 128 vai de 0 a 127 e a outra vai de 128 a 256. Vamos ter exercícios para resolver isso aí e aí vai ficar claro para você. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.